Muito bem, para começar logo o programa, a gente vai falar do caso Robinho, julgamento no STJ. Vou chamar o repórter Jesus Mosqueira, que tem detalhes. Jesus, muito obrigado aqui pela participação, pela gentileza com a gente. Começo perguntando a você o seguinte: esse julgamento não tem nada a ver com a decisão 9 em relação à sentença. Que o STJ vai definir é se Robinho deve cumprir a pena aqui no Brasil. É isso, Jesus? Boa tarde, Léo. Exatamente. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nesse momento, entrar no mérito do que aconteceu naquela fatídica noite de janeiro de 2013, quando o jogador, então jogador do Milan, Robinho, mas o amigo dele brasileiro, Ricardo Falco, e outros 4 envolvidos foram até ali dentro de uma chapelaria, de uma casa noturna em Milão, e acabaram aí protagonizando esse lamentável episódio que tem repercussão até hoje, e a partida que a gente pode dizer mais importante da vida do Robinho ocorrendo hoje aqui no Superior Tribunal de Justiça, especificamente na Corte Especial do STJ, que reúne os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça, que tem ao todo 33 ministros. Cabe à Corte Especial, entre outras atribuições, Léo, julgar, por exemplo, no âmbito do foro privilegiado, crimes cometidos por governadores, entre outras autoridades. E é atribuição também do STJ, atribuição prevista na Constituição Federal, artigo 105, a análise de homologação de decisão estrangeira e, de acordo com o regimento interno do STJ, também o novo Código de Processo Civil, especificamente a Corte Especial é quem analisa a homologação de uma decisão estrangeira. É curioso porque não é somente uma decisão judicial ocorrida no exterior, mas às vezes uma decisão, por exemplo, de um matrimônio, isso já ocorreu aqui no STJ, de uma autoridade eclesiástica no Vaticano, e como a equivalência ou o equivalente aqui no Brasil para esse tipo de situação é a justiça, então é necessário que essa decisão de uma autoridade eclesiástica, por exemplo, de um matrimônio ocorrido no Vaticano, é necessário que essa decisão passe aqui pelo STJ para que seja, entre aspas, referendada, homologada. Neste momento, o ministro Herman Benjamin está votando e ele ainda está ali na fase preliminar do voto, mas o placar já é desfavorável, tá? 2-1 no sentido de homologar a condenação a 9 anos de prisão a que Robinho sofreu, condenação sofrida por Robinho no âmbito da justiça italiana, condenação essa que já transitou em julgado lá na Itália. O ministro Humberto Martins votou sim, a condenação deve ser homologada. O ministro Francisco Falcão, relator, votou sim, a condenação deve ser homologada. A divergência foi aberta pelo ministro Raul Araújo. Esse julgamento começou precisamente às 2h10 da tarde, Léo, com as sustentações orais, 15 minutos para cada um dos inscritos. Quem realizou aqui a sustentação oral, usufruiu desse direito de sustentação oral aqui hoje na Corte Especial? Um representante, um advogado, representante da União Brasileira das Mulheres, é o Carlos Nicodemos, também um representante da Associação Nacional de Advocacia Criminal, o Márcio Guedes, e, claro, o advogado que atua no caso do Robinho, o José Eduardo Alckmin. Também falou aqui o subprocurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. Inclusive, no início do julgamento, foi apresentada uma questão de ordem pela defesa de Robinho, pelo Alckmin. Por que o subprocurador falaria por último, tendo em vista que, em regra, no direito brasileiro, né, a acusação fala primeiro? Foi respondido o seguinte: não, aqui hoje o Ministério Público Federal não está exercendo o papel de acusador, né? Essa fase ela se esgotou na Itália. Hoje aqui o papel do Ministério Público Federal, do subprocurador-geral da República, é meramente de
o que se chama de custos legis, né, que é o fiscal da lei. E aí tivemos então na sequência o ministro Francisco Falcão, o relator, depois das sustentações orais. O Márcio Guedes, da Associação Nacional de Advocacia Criminal, e o Carlos Nicodemos, da União Brasileira das Mulheres, eles falaram aqui na condição de amicus curiae, amigo da corte. Eles dão ali a opinião deles representando a sociedade civil. Esse é o papel de um amigo da corte em processos como esse de grande relevância. O Nicodemos, representando a União Brasileira das Mulheres, ele disse o seguinte, Léo, você se lembra, a gente noticiou, tem matéria nossa no site do SBT News, que tem um vídeo lá divulgado por Robinho, um vídeo de anteontem, Robinho se defendendo, apresentando ali o que ele julga ser um conjunto de provas de que ele é inocente nessa história toda. E o Robinho, nesse vídeo, ele disse o seguinte, olha, eu estou sendo alvo, fui alvo de racismo, eu fui condenado em um ato de racismo praticado pela polícia italiana, pela justiça italiana. Eu tenho certeza que se fosse um europeu, se fosse um réu de pele branca, o julgamento teria seguido um rumo completamente diferente. Pois bem, essa alegação foi abordada aqui pelo Nicodemos, representando a União Brasileira das Mulheres. Ele falou o seguinte, olha, isso daí se trata de uma apropriação indevida da pauta, apropriação indevida do racismo. Ele lembrou que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Grande parte das vítimas de estupro no Brasil são mulheres negras. Ele falou, isso sim é racismo. E ele deu um parecer no sentido de que a sentença, a condenação, seja sim homologada aqui pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ele disse ainda que Robinho adota a lógica da fuga. Ele não compareceu às audiências na Itália, é bom lembrar aqui que ele não foi julgado à revelia porque havia um advogado constituído, ele simplesmente não compareceu, dizendo este advogado, o Nicodemos, que isso ocorreu porque Robinho estava tentando aí escapar, né, dessa eventual punição. Na sequência, foi outro amigo da corte quem falou, foi o Márcio Guedes, que eu citei aqui no início dessa nossa participação aqui, da Associação Nacional de Advocacia Criminal. E aí, a partir da observação do Márcio Guedes, também seguida ali pelo próprio advogado de Robinho, discutiu-se muito, Léo, discutiu-se muito aqui um dispositivo da legislação brasileira, foi muito comentado aqui, né, ao longo dessas primeiras horas de julgamento. Trata-se do artigo 100 da Lei 13.445 de 2017, também conhecida como Lei de Imigração. Porque esse artigo 100 é que tem ali os detalhes, né, a previsão dessa possibilidade de uma condenação no exterior vir a ser executada aqui em território brasileiro. E aí a gente precisa entrar aqui numa questão doutrinária, se você me permite, Léo, se a gente tiver um tempinho aqui, para a gente contextualizar, deixar tudo bem explicado aí para o nosso espectador. Por favor, Jesus, continue, vamos nessa. Pelo seguinte, no direito brasileiro, na legislação penal, uma nova lei penal, ela não pode retroagir em prejuízo do réu, ela só pode retroagir em benefício do réu. Isso daí é Constituição, enfim, é uma máxima, uma premissa básica do direito brasileiro. Por isso que eles falaram muito sobre esse artigo 100, porque ele estabelece essa possibilidade de um brasileiro ter a sua condenação sendo cumprida aqui no Brasil, depois de um crime cometido no exterior, trânsito julgado, etc. E essa lei, Léo, ela é de 2017. Então, como ela estaria retroagindo a um fato praticado em 2013? E aí eles entraram ali em uma discussão doutrinária, né, a respeito desse dispositivo em específico, porque de fato uma lei penal não pode retroagir em desfavor do réu. Ocorre que a corrente que até o momento está prevalecendo é que isso não se trata de uma lei penal. Isso se trata um dispositivo de caráter de natureza
processual, e mesmo no âmbito do direito penal, do direito criminal, quando se trata especificamente de um dispositivo que estabelece ali uma determinada etapa de um rito processual, aí sim o cumprimento é imediato, inclusive com efeitos retroativos. Pois bem, isso foi abordado então pelo Márcio Guedes, aí como amigo da corte, né, no sentido favorável a Robinho, e também pelo José Eduardo Alckmin, o advogado constituído aí por Robinho, né, para o defender aqui nessa análise de homologação de decisão estrangeira. Questionou-se também se houve respeito ao devido processo legal lá na Itália. Questionou-se também aquelas escutas, isso foi muito comentado, foi amplamente divulgado quando essas escutas vieram parar aqui na imprensa brasileira, porque são escutas ali que comprometem e muito Robinho e os outros envolvidos aí nesse episódio. E aí questionou-se se as escutas foram tomadas, foram colhidas de forma legal pela polícia italiana, e lembrou-se, o que prevaleceu aqui é que sim, essas escutas são legítimas, são provas que não podem ser anuladas. Inclusive, a legislação italiana determina que qualquer tipo de escuta, grampo telefônico, tem que ocorrer mediante autorização judicial. Na sequência, depois do Márcio Guedes como amigo da corte, depois do Alckmin como advogado de Robinho, quem falou foi o Indemburgo Chateaubriand, o subprocurador-geral da República. E ele foi mais ali na linha de que desse artigo 100 da Lei de Imigração tem uma natureza processual, portanto, pode retroagir. Ele legitimou as escutas colhidas, né, os grampos ali praticados pela polícia italiana, e ele trouxe em um momento muito forte do julgamento, Léo, detalhes dessas escutas, e lembrou que nessas escutas, registradas um ano depois desse estupro coletivo, nessas escutas, Robinho e os amigos debocham da vítima. Eles combinam versões e eles falam ali, inclusive, que ela estava, naquela ocasião, bêbada e que não se lembraria de nada, o que corrobora que ela teria sido, sim, vítima do crime de estupro de vulnerável. Não é qualquer estupro de vulnerável. E eles admitem nessas escutas que houve ali uma relação sexual não consensual ali entre esse grupo e essa vítima, uma jovem albanesa de 23 anos, que naquela ocasião comemorava o aniversário dela nessa casa noturna em Milão. Na sequência, então, Léo, o relator deste caso aqui no STJ, o ministro Francisco Falcão, deu ali a sua avaliação, seu parecer sobre este caso. Ele lembrou que não há discussão de mérito, tudo transitou em julgado como deveria ser, em todas as 3 instâncias na Itália, devido processo legal, ok, escutas, ok também, não houve violação à ordem pública brasileira, o que seria caracterizado se essas escutas tivessem lá na Itália sido colhidas de forma ilegal. Se eles verificassem que foram grampos ilegais, sem autorização da justiça, isso iria contra a ordem pública brasileira, e aí sim poderia embasar a não aceitação desse pedido de homologação de decisão estrangeira. E, nesse sentido, ele disse também, o ministro Francisco Falcão, relator deste processo, que não há qualquer ofensa à soberania nacional, inclusive essa foi uma das alegações da defesa de Robinho. Não há qualquer motivo para se declarar nulidade em relação a nenhum detalhe dessa investigação, tampouco do processo. Lembrou que esse crime de estupro, inclusive especificamente estupro de vulnerável, é previsto tanto pela legislação italiana quanto pela legislação brasileira. Portanto, ele votou, inaugurou aí a corrente em favor da homologação da sentença da condenação sofrida por Robinho em território italiano. Além disso, ele lembrou que, por se tratar de um crime hediondo, o crime de estupro sendo hediondo,
O cumprimento da pena deveria ocorrer de forma imediata, em regime inicial fechado, e ainda o Juízo Federal de Santos, ali da região de Santos, ali a gente tem o TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? É uma das esferas aí da Justiça Federal. Esse juízo federal ali competente deveria ser imediatamente informado para que ele, nesse caso, em situações assim, é ele quem emite a ordem de prisão a ser cumprida pela polícia e, havendo aqui, decidindo-se pela homologação, apesar de ser uma ordem de prisão exarada, emitida, né, assinada por um juiz federal, o cumprimento efetivamente se dá em um presídio estadual. Na sequência, o segundo a votar foi o ministro Raul Araújo. E ele discordou ali das ponderações feitas pelo ministro relator Francisco Falcão. Ele disse o seguinte: olha, brasileiro nato não pode ser extraditado. Se não pode ser extraditado, também não pode haver a transferência da execução da pena. Inclusive, esse foi um ponto de discordância, viu, Léo? Vou até parar um pouco para pensar aqui, porque é um detalhezinho aparentemente complicado. Por quê? Existe a corrente daqueles que dizem que o seguinte: se há extradição, há a possibilidade de extradição, não há possibilidade de transferência da execução da pena. E aqueles que acreditam que se há a possibilidade de extradição ou não há a possibilidade de extradição, há sim a possibilidade de... Enfim, é um pouco difícil de explicar, Léo, mas eles fizeram essa relação entre a possibilidade de extradição e a possibilidade de transferência da execução da pena. Se elas seriam somadas, essas possibilidades, ou se elas seriam excludentes, essas possibilidades. E até o momento prevalece a corrente no sentido de que, se não cabe a extradição, cabe sim a transferência de execução da pena. Espero não ter complicado muito esse trecho, afinal de contas, são muitos detalhes, Léo, nessa história toda, nesse processo que não é nem um pouco simples de se entender. Tanto que os ministros, eles trouxeram isso à discussão. Olha, a gente está se deparando com uma questão inédita. O próprio ministro Raul Araújo, ele falou: olha, a gente nunca discutiu isso daqui. Inclusive, ali, pedindo desculpa aos colegas que haviam falado anteriormente, todos os precedentes ali do STJ mencionados foram decisões monocráticas, de um único ministro. E ali, eles estão lembrando, o ministro Raul Araújo está lembrando, que pela primeira vez a Corte Especial está analisando essa situação. E aí cabe um parêntese aqui, viu, Léo? Porque quando há um pedido de homologação de decisão estrangeira, em um primeiro momento é o presidente do STJ que avalia. Ele abre a possibilidade de contestação pela defesa. Se a defesa contesta, aí sai da esfera de decisão do presidente, que tomaria ali uma decisão monocrática, e aí esse processo passa para a relatoria de um ministro da Corte Especial, e esse relator, então, dá o seu parecer e submete a votação para os demais ministros. E aí a gente tem, então, essa posição, essa corrente que até o momento é desfavorável a Robinho, apesar de o ministro Raul Araújo ter inaugurado essa divergência. Inclusive, o Raul Araújo mencionou precedentes da época em que essa responsabilidade era do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, foi a emenda constitucional número 45 que transferiu essa competência de homologação de decisão estrangeira para o Superior Tribunal de Justiça. Antes, era o Supremo Tribunal Federal quem decidia. E o ministro Raul Araújo trouxe aqui um precedente relatado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro aposentado, um precedente de 1998. E de acordo com esse precedente, a homologação de decisão estrangeira, ela só pode ocorrer não para cumprimento de pena, quando ocorre um crime, mas sim para efeitos de reparação civil, ou seja, pagamento de indenização à vítima, que é um desdobramento de um crime. Pode haver esse pedido, esse pagamento de indenização na esfera não criminal, mas na esfera civil. E é isso, Léo, a gente continua acompanhando aqui. Enquanto eu estava falando com você, eu percebi ali que o ministro Herman Benjamin já votou. A gente tem agora o ministro Benedito Gonçalves ali na fase preliminar de seu voto. Eu vejo ali que ele já colocou o microfone de lado, tudo indica que ele também votou. São 15 ministros, como eu falei, que compõem a Corte Especial, 10
10 ministros aqui presencialmente e 4 ministros ali por videoconferência. Léo. Pois é, Gerson, já a produção aqui do Poder Expresso nos informa que o placar já está 4-1. Então, como você já antecipou aí pelo próprio gestual dos ministros, já tem 4-1. Jesus, eu quero que você fique mais um pouco com a gente. A gente vai ter uma declaração aqui do advogado do Robinho, o José Eduardo Alckmin. Vamos lá, é curto a declaração dele, é curta, a gente vai colocar agora. Vamos lá? Mas o senhor acredita que os ministros devem aceitar que não se pode fazer homologação aqui no país? Sim, essa é a minha tese. Eu acho que não pode. Porque o tratado que existe entre Brasil e Itália exclui essa possibilidade. Então tem que se observar o tratado, né? A questão é que o tratado prevê que ele seja processado no Brasil. Não se trata de impunidade, como alguns pensam. Mas tem o direito, como todo cidadão brasileiro, de ser julgado aqui. Então esse que é o... Perfeito. Jesus, já está 5-2 o julgamento. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. O pedido foi feito pela Itália. Por que a Itália pede? Por que a justiça italiana? Porque, de fato, o Robinho não quer ir para a Itália para cumprir a pena lá. Então, a Itália chega-se... Queria também que você me corrigisse, mas... O que acontece? A Itália pede, a justiça italiana pede para que o Brasil analise, já que Robinho não vai, que fique preso aqui, que cumpra a sentença da Itália aqui. E pela declaração, você já falou isso, pela declaração do advogado do Robinho, tudo que Robinho não quer é o cumprimento, né, a confirmação dessa pena aqui no Brasil, para o cumprimento aqui no Brasil. A pena já existe, é bom que se diga. Não se está julgando se Robinho é inocente ou é culpado. O que se está decidindo aqui é se o Robinho vai cumprir essa pena, que ele não quer cumprir na Itália, porque não vai para a Itália, aqui no Brasil. É isso, Jesus? Exatamente. A gente poderia estar falando aqui, por exemplo, de uma prisão perpétua, né? E aí, nesse caso, poderia se manter a condenação, mas haver uma revisão do regime de cumprimento da pena. Inclusive, isso é um detalhe interessante porque há um caso semelhante, a gente tem a prisão perpétua prevista na Itália, um outro brasileiro envolvido na chamada Operação Condor, Léo, realizada nos anos 70, em 1976, esse brasileiro, oficial do Exército Uruguaio, participou dessa Operação Condor, conduzida pelos regimes ditatoriais da América Latina, e na Argentina ele matou ali, junto com outros participantes, cidadãos italianos. Ele foi julgado na Itália e condenado à prisão perpétua. Esse pedido formulado pelo governo da Itália chegou aqui ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente ministra Maria Tereza de Assis Moura acolheu esse pedido, viu ali que esse pedido cumpre os requisitos formais, mas já adiantou que vai haver a revisão dessa possibilidade. Ora, não existe a pena de prisão perpétua aqui no Brasil, então não há possibilidade, a menor possibilidade de se aplicar aqui o cumprimento da pena de prisão perpétua no Brasil. Já é bem diferente em relação, inclusive, só para eu concluir aqui essa parte, esse caso está parado, ainda está pendente de andamento processual aqui, inclusive foi aberta a possibilidade de vista para o Ministério Público Federal, que ainda não se manifestou especificamente em relação a esse brasileiro que integrava o Exército Uruguaio, as Forças Armadas Uruguaias, que é uma situação, Léo, completamente diferente da situação de Robinho, porque ele foi condenado a 9 anos de prisão, e essa pena, esse período de 9 anos de prisão, ele está exatamente ali dentro da pena prevista para o crime de estupro aqui no Brasil. A pena para o crime de estupro no Brasil é de reclusão de 6 a 10 anos. Se ele tivesse, por exemplo, pego uma pena de 13 anos, de 15 anos, como máximo aqui é 10 anos, haveria margem, uma possibilidade de os ministros revisarem isso. Embora essa seja uma possibilidade sem precedentes, sem parâmetros normativos, legais e até mesmo jurisprudenciais, dado o ineditismo dessa situação,
Por isso que os ministros, em análises como essa, a gente percebeu isso daqui, recorrem a interpretações doutrinárias, adaptações do direito para que eles possam chegar a um consenso, a uma solução, e é sempre uma solução difícil. Mas no caso de Robinho não há tanta dificuldade assim, porque, como eu falei, são 9 anos de reclusão, isso tá dentro ali da previsão do Código Penal brasileiro. Você me perguntou, é o governo da Itália quem formula esse pedido? Nesse caso em específico, sim. Por quê? Porque o bem tutelado, quando a gente fala de um crime, o Estado, a legislação protege não somente a vítima desse crime, mas também a ordem pública. Há que se preservar a ordem pública, né? É um bem comum, coletivo da sociedade. Por esse motivo, quem formulou o pedido foi o governo da Itália, até mesmo também em função de tratados internacionais. Mas há situações em que esse pedido não parte de uma representação estrangeira, de um Estado estrangeiro, e sim de uma das partes envolvidas no processo. A gente está falando aqui especificamente de uma condenação criminal, mas há situações em que um brasileiro lá no exterior é condenado na esfera civil. Isso já ocorreu. A empreiteira OAS, por exemplo, foi condenada ao pagamento de 6 milhões e 100 mil dólares por ruptura de contrato com outra empreiteira, outra construtora em Trinidad e Tobago, e o pedido feito para que o STJ homologasse essa condenação partiu da parte no processo. Situação semelhante à de um jogador de futebol que tinha um contrato registrado na Justiça da Suíça, se eu não me engano, com um representante ali, um empresário estrangeiro. Houve essa ruptura de contrato 1 ano antes do previsto, e essa parte que saiu desfavorável ali na ruptura do acordo é quem entrou com um pedido para que o Superior Tribunal de Justiça garantisse o cumprimento da condenação, que nesse caso não é o cumprimento de uma condenação criminal, pena de prisão, e sim o pagamento, uma tentativa de se assegurar o pagamento da indenização. São muitos detalhes quando a gente entra nessa seara, e aí é um universo de possibilidades. Quando a gente fala de universo de possibilidades, deu maioria? Bom, acabou de confirmar aqui nossa colega Paola Cuenca. Te agradeço demais, minha amiga. É assim, Léo, ao vivo aqui a gente não pode deixar de informar. Então, deu maioria, qual o placar? 8-2, 8-2. Portanto, Léo, homologada a condenação de Robinho. Não é o fim da linha. Não é o fim da linha, porque ainda cabe, aqui no âmbito da Corte Especial, um recurso interno chamado agravo regimental. Este agravo regimental leva a uma reanálise por parte desse mesmo colegiado, a Corte Especial composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Se não houver uma alteração dessa decisão, aí resta uma última possibilidade. Qual é? Recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. É o RE, mas não tem efeito suspensivo. Se ele entra com recurso extraordinário, não é possível ali interromper o cumprimento da pena. Vai ser analisado o recurso extraordinário, inclusive com a possibilidade de reconhecimento futuro de repercussão geral, para se pacificar aí todas as dúvidas, as questões inerentes a esse tipo de situação, mas ainda cabe, portanto, agravo regimental aqui na Corte Especial e um recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E outra, agora, Robinho, ele passa automaticamente para a esfera da Lei de Execuções Penais, porque ele começa a integrar, ele passa a integrar a população carcerária do Brasil, que está amparada pela Lei de Execuções Penais. E aí a Lei de Execuções Penais tem ali a previsão de uma série de direitos e também abre-se, portanto, um universo de possibilidades, de recursos, de habeas corpus e, claro, inclusive a possibilidade de progressão de regime. Com esse placar confirmado aqui, 8-2, a Itália sai completamente de cena. Agora o Robinho é um caso
brasileiro e passa a ser tratado pela lei de execução penal. Léo. Muito bem, Jesus Mosqueira aqui, a gente durante o programa e durante a participação aqui do Jesus saiu a maioria, quer dizer, já tem maioria, Robinho de fato foi confirmado, vai cumprir essa pena. Aqui no Brasil, como disse o Jesus, cabe recurso, mas a tendência é que sim, a partir de agora, Robinho seja um problema do sistema penal brasileiro. Jesus, muito obrigado a você. Uma boa noite, bom trabalho aí, tem muito trabalho ainda a ser feito aí. Muito obrigado pela participação e pela gentileza. Até a próxima.